Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial. Hoje, falar sobre mediunidade alerta, ou então mediunidade em tempos de transição planetária. Assunto bem curioso. Eu vou passar aqui alguns slides e nós vamos fazer uma análise aí. Eu gostaria que, se vocês tivessem dúvidas e quisessem conversar sobre o assunto, estarei aqui para a gente conversar, para a gente bater um papo. Estou com o meu celular aqui na minha frente, eu vou ficar aqui com a tela, naturalmente, não vou ver os comentários dentro do aplicativo, mas vou ver aqui através do celular, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre essa questão da mediunidade exatamente nessa época de transição, uma época muito difícil, né, que nós estamos vivendo, inclusive, assim, tá todo mundo assim sentindo a mediunidade eclodindo, né, as coisas aparecendo de repente, né? E principalmente é importante a gente entender como é que a espiritualidade, como é que tudo isso está acontecendo no planeta, por que isso está acontecendo, e quais são as literaturas que nós temos aí falando sobre esse momento tão especial das nossas vidas e principalmente por que que nós, médiums, recebemos tanto essa carga vibratória, né? Por que é que nós percebemos assim não é mais do que os outros, nós percebemos muito mais do que os outros, isso com certeza. Eu acho que todo mundo percebe, nota, percebe essa diferença, né, de padrões vibratórios, de energias que são energias muito perceptíveis, né? Uma época muito realmente assim, de descoberta, principalmente de descoberta da própria mediunidade, porque muita gente aí está descobrindo que é médium agora. E é uma descoberta assim fantástica. Algumas pessoas têm me procurado. Aliás, ultimamente eu nunca mais fui tão procurado na minha vida com essa questão da mediunidade. São pessoas que estão realmente preocupadas, né? O que é que está acontecendo comigo? O que é que está rolando? E isso aí assim, é comum, lógico, porque em épocas como essa, de separação do joio e do trigo, não de mundo vai acabar, o mundo vai acabar, não, gente, o mundo não vai acabar. Agora, com certeza, os padrões morais vão mudar muito, embora nós não estejamos aprendendo assim essa lição de uma forma tão completa. Mas que os padrões estão mudando, isso é inegável, né? A gente está percebendo aí que o nível de consciência, de conscientização das pessoas, a forma como as pessoas estão vendo o mundo, está mudando assim a cada dia, né? E isso é muito bacana, eu acho isso muito bom, né? Se o mundo, se acabar o mundo significa dizer abandonar determinadas coisas para assumir essa nova postura, essa nova mente ampliada sobre tudo, né? Ter esse conhecimento de si próprio. Hoje eu gravei um vídeo, inclusive, baseado numa aula que nós tivemos hoje de apometria com o Fábio Nasa, a quem eu mando um abraço forte aí, se estiver assistindo a live. Mas falar sobre essa questão tão fundamental, né, tão importante, que é a nossa mediunidade, nesse tempo, que está um tempo difícil, né? Tempo de pandemia, tempo de mudanças no mundo, né? O mundo mudou, Wagner, de provas e expiações para o mundo de regeneração. Ainda não, mas estamos em processo de mudança, estamos em processo de peneiragem, né? E que a gente tenha realmente uma noção completa disso tudo. Então, gente, eu vou colocar aqui em tela completa e nós vamos analisando passo a passo tudo, tá certo? Eu vou passando para vocês e, naturalmente, vocês vão observando e, caso queiram fazer qualquer pergunta, podem interromper aqui e eu vou transmitir a pergunta de vocês e vou tentar responder da melhor forma possível. É um estudo, como todos sabem, o Café Espiritual não é uma palestra comum, na realidade, um estudo que nós fazemos sobre os diversos assuntos espirituais. Pode ser qualquer um. Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade em tempos de transição planetária. Então vamos lá, vamos estudar, né? É um tempo, na realidade, um tempo anunciado há muito tempo, que esse anúncio da mudança de tudo está sendo feito, né? Eu acho que desde que o mundo é mundo, que nós esperamos um mundo diferente, um mundo mudado.
desde João o Evangelista, da época de Cristo, né? Que ele vem anunciando determinadas mudanças no mundo, colocando naturalmente uma linguagem extremamente figurativa, cheia de símbolos, cheia de visões, que são visões apocalípticas. Mas o que é o Apocalipse? O Apocalipse é exatamente a mudança, né? É exatamente essa revelação. Apocalipse significa dizer revelação, e não que o mundo vai acabar. Então, novas informações do mundo espiritual vêm surgindo, e também, junto com elas, um bocado de bobagens, né? Um bocado de cenários assim trágicos, que eu não concordo. Gente, entenda, eu não estou criticando aqui quem acredita nesse negócio todo aí, tá? Porque, veja, de um lado tem a questão messiânica, né? Vem aí o Messias e não sei o quê, bababá, o mundo vai acabar, as coisas vão mudar e tal, o mundo vai arder em fogo, não sei quantas pragas, 3 dias de escuridão e por aí vai. Olha, é muita informação que ultimamente as pessoas estão dando, e nem sempre são informações assim bacanas, né? Porque deixa as pessoas em pânico. Então tem muitas informações do plano espiritual, algumas verdades, outras que não são tão verdades assim, não tem tanta verdade assim. Então, mediunidades em tempo de transição, um tempo anunciado, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Espírito de verdade, isso foi dito no Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bonito isso. A transição planetária vem sendo dito desde a época de Cristo, eu acho que bem antes, né? Então, vem falando sobre exatamente essa separação do joio do trigo, dos lobos e das ovelhas, né? Que a gente saiba separar os lobos das ovelhas. E aí eu lembro tudo que está acontecendo ultimamente com a introdução de determinados conceitos, né? As próprias igrejas tradicionais vêm trazendo assim notícias catastróficas do mundo, né? Dos da esquerda e dos da direita do Cristo, que é também uma outra convenção que a gente precisa entender, lobos e ovelhas, bem e mal. Será que eu não tenho muito de lobo? E será que eu não tenho muito de ovelha? Será que eu não sou as duas coisas, né? Esquerda e direita, que convencionou-se falar, não a esquerda. Eu estava falando, inclusive, sobre isso, quando falei sobre Exus nessa semana, e quando comentei sobre isso, eu falei sobre esse convencionalismo que nós colocamos sempre à esquerda como se fosse uma coisa ruim, e que muitas vezes, né, se coloca assim, a direita e a esquerda do pai, né, meu braço direito. Então tudo é assim, é simbólico demais, e a gente fica, poxa vida, canhotos e direitos no mundo têm a mesma proporção, né? A gente sabe disso. As pessoas foram forçadas no passado a utilizar a mão direita só para poder mostrar que era, sei lá, da direita, que era direito. Na Umbanda tem os trabalhos de direita, os trabalhos de esquerda, né? Na língua italiana você tem destro e sinistro. É coisa interessante isso, né? Língua italiana é destro e sinistro. Sinistro de coisa ruim, né? De coisa errada. E essa coisa ficou no imaginário popular da gente. Será que eu não sou esquerda e direita ao mesmo tempo? Será que eu não sou justiça? Porque aí a Umbanda coloca isso, né? Justiça e misericórdia para chegar ao amor. Será que eu não sou essas duas coisas também? Então, esse mundo dual que Maniqueu colocou, né? Maniqueu que veio com a sua ideia filosófica do maniqueísmo, né? O maniqueísmo que tem toda essa base histórica. Estou aqui, ó, deixa eu dar um alô aí a todo mundo, enquanto a gente vai conversando. Amélia Laurindo está aqui, outras pessoas também. A Sandra Cadete, Kelly Salles, a Kelly está aí, doutora Kelly, coisa boa. Doutor Renato também, Renato Lira. Tem aí Josiane também, coisa boa. Um monte de gente boa aí. Muito obrigado pela assistência, né, por estar aí acompanhando a nossa live. Socorro Almeida, Amélia, Jussedi, e aí você já botou aqui, ó, o que você acha sobre os 3 dias de escuridão
que alguns médios estão falando. Sandra, veja, se a gente for falar nisso, eu vou deixar assim essa coisa dos 3 dias de escuridão, essa coisa toda que estão falando por aí, colocando. Eu vou deixar mais para o finalzinho. Segura aí tua pergunta, já já eu vou começar a falar sobre essas coisas. Deixa eu fazer essa introdução toda e já já a gente vai trabalhar cada questão dessa. Quem quiser fazer questionamentos pode ir fazendo as perguntas, nós vamos aqui respondendo, tá certo? Então, um outro ponto, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso é uma das grandes verdades, né? Tudo aquilo que você aqui nessa vida, você planta, você colhe, isso com certeza, tá certo? Os nossos destinos são traçados por nós mesmos, né? Nós é que traçamos determinadas coisas em nossas vidas. Viemos para um mundo de expiação e provas, um mundo ainda muito complexo para se viver, mas com uma boa dose de liberdade para trabalhar, tá certo? Naturalmente, a gente precisa entender que para crianças não se dá o livre-arbítrio completo, e nós somos crianças espiritualmente falando. O ser humano é uma criança, raros são aqueles que têm realmente sei lá, a clareza, a visão ampliada dos seres que sabem decidir por si próprios, sem comprometer o processo de evolução do próprio planeta, da comunidade em que vive, da cidade, do país. Você veja, muitas vezes nós damos determinados poderes a determinadas pessoas e elas utilizam mal demais esse poder, estragam a vida da gente, estragam a vida de um país, estragam a vida de uma cidade, né? Pessoas que a gente confia na família, pessoas ao nosso redor que também traem a nossa confiança fazendo determinadas coisas ou praticando determinadas coisas que não são bacanas e tal, e aí termina afetando a todos da comunidade, pessoas que afetam a natureza, que mexem no ecossistema, e todo mundo fica pensando assim, puxa vida, isso é um castigo. Não é castigo, né? Vem aí vírus, vem aí bactérias, tal, tudo isso uma resultante do desequilíbrio da mente do próprio homem, se a gente olhar. Então, quer dizer, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo tem consequências, gente. Tudo que a gente faz aqui, a gente recebe em, sei lá, de retorno. E a gente não pode ser tão inocente ao ponto de achar que as coisas são sem consequências. O que você faz? Não é culpa minha, é culpa sua sim. Você utiliza os produtos à base de CO2, você contribui comprando produtos, e a gente faz tudo esse tipo de coisa, e aqui não está um julgamento de nada, ninguém vai aqui virar um santo, nem absolutamente nada disso, mas tanto quanto possível, se nós pudéssemos ter mais consciência de tudo, né? Se nós fôssemos menos preconceituosos, menos criador de casos com a própria natureza e com o próprio mundo, nós teríamos uma facilidade muito maior de convivência, né? Então, vocês têm aí, ó, tendo que reinar na terra o bem, necessário que que sejam excluídos delas os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Serão exilados para o mundo inferiores, como foram outrora para a terra, os da raça adâmica, vindo substituir os espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá e que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à esquerda. Aí vem de novo a palavra, né? E tá lá, tá na Gênese de Kardec. A gente não pode negar isso, tá? E é assim, gente, lógico que é. Só que é dessa forma como se coloca, ou a gente tem que entender sobre determinados prismas? Será que não existe aí uma relatividade nesse processo? Quem serão os escolhidos? Tem gente que acha que os escolhidos serão aqueles que estão de cara na Bíblia o tempo todo, lendo e repetindo determinadas frases, que são as frases elaboradas para a salvação do ser humano. E a gente sabe que não é assim, né? Não funciona desse jeito. A gente sabe que a mudança tem que ser intrínseca, tem que ser interna, não pode ser superficial, tem que ter profundidade na mudança dos costumes, na forma de pensar. Você não vai virar santo, mas você precisa ser uma pessoa melhor, mais digna. Inclusive dizendo as verdades que precisam ser ditas, tirando a hipocrisia da sua frente, deixando de formular personalidades que você não é.
né? O que a gente vê muito por aí. A hipocrisia reina no mundo. Então, tem alguns que se dizem religiosos, sérios e tal, e quando a gente vai ver, não tem nada de seriedade naquilo ali, não tem nada de religião naquilo ali, tá lá o interesse de tudo. Então, essas figuras que serão escolhidas não é porque, sei lá, cismaram dos pés e abraçaram determinadas religiões, determinadas crenças, ou porque disseram-se bonzinhos. Ninguém é bonzinho completamente, nem ninguém é mal completamente. E o Leão Denis ainda tem uma observação dele: a Terra há de presenciar dias tenebrosos. E aí vem aí os dias dos 3 dias de escuridão que a nossa amiga Sandra perguntou, né? Há de presenciar dias tenebrosos, dias de luto, para que germine o grão. São necessárias as nevadas e a triste incubação do inverno. Violentos sopros virão dissipar as névoas da ignorância e os miasmas da corrupção. Mas passarão as tempestades, o céu reaparecerá em sua limpidez, a obra divina se expandirá em um novo surto, a fé renascerá nas almas e novamente irradiará mais fulgurante sobre o mundo regenerado o pensamento de Jesus. Leon Denis, que é considerado o apóstolo do Espiritismo, né? É uma das grandes figuras do Espiritismo, conviveu na época de Kardec, mas depois seguiu aí com toda a estrutura do próprio Pentateuco, com a continuidade do pensamento kardecista, né, o pensamento de Kardec, esse pensamento espírita, eu não gosto de chamar kardecista, mas espírita, né? E ele fez essa observação no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tudo isso que vocês veem hoje em dia, gente, é consequência de João, né, o evangelista, consequência de Maniqueu, consequência de Santo Agostinho, de todos esses grandes, do Sócrates lá atrás, antes de Cristo, de Platão, todos eles previram que o mundo passaria por um momento, e passou já por vários expurgos, né? Se a gente observar direitinho, todas essas guerras, todas essas desavenças que o mundo anda passando, todos esses desafios através, por exemplo, da Idade Média, da Noite de São Bartolomeu, em 1572, onde pegava-se, né, na França, na França vitoriana, pegava-se pessoas e queimava-se apenas por professar uma religião diferente. Os evangélicos, nessa vez, na realidade, os protestantes, sofreram muito na mão da Igreja Católica e dos reis daquela época, né, dos imperadores daquela época, e o que nos trouxe assim várias consequências. Quando se vê cada momento desse na vida, cada pandemia, cada situação, cada peste negra, cada momento difícil que a Terra passa, nós enxergamos ali assim um fim do mundo, como se fossem dias de escuridão. E eu estou já te respondendo, Sandra. Esses dias de escuridão virão, eles já aconteceram várias vezes, Sandra, na nossa época moderna. Disse que esses dias de escuridão são dias em que nós teremos assim desafios. Nós já estamos passando por esses desafios já faz tempo. Só que o ser humano não aprende, né? E a espiritualidade vem nos dizendo e nos alertando que assim está sendo dada lições e mais lições e que nós não estamos aprendendo. Nós não estamos alertando para isso. Então, multiplica esses 3 dias de escuridão por vários dias de escuridão que nós vamos passar como dificuldade. Essa foi apenas um petisco que nós experimentamos agora. Talvez venham dias piores para a Terra, porque já tiveram mais dias muito piores do que esse. A gente está reclamando de barriga cheia. A gente apenas se isolou um pouquinho, né, deu uma distanciada e tal, mas não aconteceu nada, gente. Foi o que aconteceu. Tá em casa aí, eu mesmo dei uma engordada braba aqui na pandemia, né? Estamos aqui comendo, só dormindo, comendo e trancado dentro de casa. Lógico, estamos assim, cativos em casa, apenas isso, né? E esperando que apareça uma solução, uma vacina. Mas qual foi a tragédia demais que aconteceu? A tragédia foi a tragédia da Segunda Guerra Mundial, a tragédia da Primeira Guerra Mundial, onde houve fome, as outras pandemias que não existia ciência para descobrir as vacinas, né? Então, quer dizer, são lições que nós recebemos. Agora, é lógico que como nós estamos numa geração que nunca houve um grande problema, um problema assim de saltar os olhos, nós estamos assim desacostumados com isso. Nós estamos na era da tecnologia. Eu mesmo
Não passei praticamente nada. Quando eu nasci, nós tivemos o quê? A Guerra da Coreia, depois a Guerra do Vietnã, aí, tá certo? Do Vietnã, Coreia, ou vice-versa. Algumas crises mundiais e mais nada, tá certo? Então, para mim, realmente é uma coisa espantosa. Você imagina aí para o pessoal aí de 20 anos de idade que só está se entrosando com a internet, com, né, quase não tem contato com as pessoas, ou então a moçada da bagaceira que estava acostumada a sair, a fazer zoeira no meio da noite. Então, esse povo aí tá realmente quase que não é um dia de escuridão, são milhares de dias da escuridão, né? Então, o Josiane também está fazendo algumas observações. Ó, o livro da Dragões de Vanderlei Oliveira relata e esclarece bem essa situação e a finalidade da mediunidade em nossa vida. Muito bem, muito bom. É exatamente isso, Josiane. A gente está exatamente pautando por esse ponto aí mesmo. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permanecerão nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de ser úteis e de sofrer efeitos danosos de sua rebeldia. Isso foi o espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ele fala aí exatamente da transição planetária, do expurgo dos espíritos, como já houve na nossa Terra mesmo. Alguns espíritos vieram de Capela, de outros planetas da constelação de Capela e também de outros planetas, para habitar a Terra exatamente por conta desse expurgo. E a Josiane falou no espírito no livro Os Dragões, de Vanderlei Oliveira, que fala exatamente desses dragões, desses espíritos que foram colocados para cá, junto com tantos outros. Né? Eu costumo sempre dizer que é o seguinte: nós somos, todo mundo está esperando, né, os alienígenas descerem nas naves aí para trazerem novidades, ou então para fazerem uma guerra contra nós. E os alienígenas não são nada bobos. Eu acho que essa revelação dos alienígenas, eles são tolos de baixar aqui com suas naves e se manifestarem na nossa frente. Eu acho que isso aí vai demorar um bocado ainda, né? Porque nós não estamos preparados para isso. E nem tem noção, não tem lógica, muita lógica essa questão, tá certo? Eu acho que pode acontecer, tudo pode acontecer, mas eu acho que se vêm para dar uma contribuição, mas eu acho que nós não vamos entender isso, porque nós somos muito belicistas, somos muito ainda conectados com a guerra, com o poder, com a sensualidade, e tudo isso que está acontecendo, né? Por exemplo, esses espíritos que vêm lá do umbral e tal, estão todos eles aqui agora, gente. Né? Quando o Joana de Anjos escreveu isso, foi o que há 50, 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Então, quando ela escreveu isso, entenda só, os espíritos estavam chegando naquela época. Então, estão todos aqui agora. Né? Por isso que está essa balbúrdia. Para que uma casa se limpe, primeiro, o que é que você faz quando você vai fazer uma faxina? A primeira coisa que você faz é desmantelar tudo e tal, vira uma zona total, né? Todo mundo vê isso acontecendo, uma simples faxina dentro de casa. Então, o planeta está passando por essa faxina também. Faxina de costumes, faxina de moral. Nós vemos aí assim, as pessoas conturbando e distorcendo tudo. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Às vezes as coisas que são certas são colocadas como erradas e as erradas colocadas como certas. É um problema mesmo que nós estamos passando. Então nós temos aqui o ciclo evolutivo dos planetas, né? Você tem aí os planetas primitivos, que nós já vivenciamos o planeta primitivo, a própria Terra já foi um planeta primitivo, e aí vamos separar aí a evolução dos planetas com a evolução dos próprios espíritos. Né? Muitas vezes os espíritos são colocados, agora mesmo estamos começando, um expurgo de planetas e uma limpeza dos umbrais, onde os espíritos estão sendo colocados para
mundos mais primitivos, mundos que ainda se constituem naquele mundo onde não se descobriu ainda roda, o fogo foi recém-descoberto, ou então ainda antes do que isso, tá certo? E os espíritos mais intelectualizados que vivem em planetas de regeneração tiveram de ir para planetas primitivos, e os de expiação e prova também. Foi o que aconteceu com Capela, que, por exemplo, passou por esse momento que nós estamos passando na Terra, onde houve uma definição vibratória, e entenda, gente, isso aí é vibracional. Nós somos atraídos pelos pensamentos. Então, se nós temos atitudes péssimas, nós não vamos ficar no planeta, não é por nada, não, é porque simplesmente nós mesmos não gostamos da, sei lá, da angelitude, da coisa levinha, boazinha. A gente vê acontecer por aí, gente. Quando a gente começa a fazer uma palestra como essa, você veja aí a quantidade de pessoas que tem assistindo. 10, 15 pessoas, no máximo, estourando, vai entrar para assistir. Agora, bote aí uma bagaceira, bota aí um funk descendo na garrafa e etc e tal, para você ver aí lotado de gente. Aí você vai ter aí 2.000, 3.000 pessoas assistindo, um ibope danado. O que é que significa isso? As pessoas ainda estão conectadas demais a essa grosseria, a essa coisa infeliz, nessa coisa que elas acham felicidade. Existe algum juízo de valor isso? Não. É a faixa evolutiva. Nós vivemos num planeta, gente, em que no mesmo planeta, aliás, isso só acontece em mundos tridimensionais, né, mundos materiais, onde existe uma convivência dos que estão evoluindo, dos que estão aí num grau de evolução até melhorzinho, e dos que não evoluíram absolutamente nada. Então, nós vemos aí os paradoxos dos mundos, né? Aqui na Terra mesmo, a Terra é um planeta extremamente paradoxal, onde você tem aí o bem e o mal lutando entre si, né? Você tem aí coisas bonitas, belíssimas, pessoas atuando no bem, e o bem é muito acanhado, né? Então você vê muito mal acontecendo, muitas coisas acontecendo de mal no planeta, e tudo isso é uma caminhada, não tem certo nem errado nisso. Nós estamos num processo realmente de escolha, de expurgo, mas expurgo pelos nossos próprios pensamentos e costumes. Nós não vamos querer viver se nós a nossa vibração é no sexo, na sensualidade, na matéria e tal. A gente vai querer viver num mundo feliz, onde não existe nada disso, tá? Não, a gente ainda não tem evolução para isso. Então, muitas vezes a gente vai para um planeta primitivo por expurgo ou por escolha vibracional, tá? Nós escolhemos vibrar em uma faixa que não é compatível mais com o planeta que está seguindo para a regeneração. Mas quem muda é o planeta vai se modificar e tal. Lógico, existem as mudanças geológicas, físicas do planeta, porque o planeta está vivo, está em adaptação, mas a mudança é muito mais no pensamento, nas atitudes das pessoas. Não tem muito a ver com o planeta vai ficar uma maravilha de uma hora para outra, nada, a gente ainda tem aí uma estrada grande para seguir. Então vocês veem aí nesses globinhos, aí o primeiro globinho, mundos primitivos, de expiação e provas, que é o nosso, o mundo de regeneração, que é o que nós estamos pretendendo, o mundo feliz e o mundo puro. Vocês viram alguma modificação física no mundo aí? Não, né? Então significa dizer que até para mundos puros, né, nós vamos estar na mesma Terra, só que uma vibração diferente, com corpos diferentes, com formas de pensar, em atitudes, costumes completamente diferentes do que nós temos hoje, nos dias de hoje, né? Dando aí um alô para Firmo, para Everton, para Patrícia Lima, para Gabriel Cunha, para Josiane fez outra observação, que a visão dos BES nesse momento é de uma grande oportunidade de regeneração de cada um. Acredito que seja muito importante esse entendimento da mediunidade. Muito bem, é isso aí, pode ter certeza. Vamos lá, então vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui, gente, mais um quadro, onde nós vemos aí as fases do planeta, né, as fases de expiação e provas, né, onde nós estamos aí passando por ela ainda, e aí você vê uma curvinha que vai se acentuando aí e vai mostrando a era da nossa maioridade. O que é a era da maioridade? É a era onde nós começamos a ampliar as nossas consciências, a ver de uma forma diferente,
a perceber o mundo de uma forma diferente e a forma de agir de uma forma diferente. Agora mesmo nós estamos passando por um momento com uma grande oportunidade de observar o mundo de uma forma diferente. Nós não estamos observando, não, mas que é uma grande oportunidade e deveria ser uma grande oportunidade ao invés de ser uma grande crise, porque toda crise traz uma oportunidade. O mesmo ideograma em chinês que significa crise também significa oportunidade. O que significa dizer que esse momento que nós estamos passando, se soubermos aproveitar bem, nós vamos ter novos hábitos, nova forma de pensar e de agir, dar valor a coisas diferentes. Então vamos começar na era da maioridade, vamos começar a trabalhar. Mas tem gente que está na curva descendo. Nesse momento agora, só está fazendo besteira. Então, ao invés de aproveitar a era da maioridade, está descendo ladeira abaixo aí no processo. A época atual é a da transição, os elementos das duas gerações se confundem. Lógico, estamos, como eu falei, vivendo num mundo vibracionalmente compatível a muitos espíritos com pensamentos extremamente contrários. Uns estão pensando na luz, outros estão pensando nas trevas. Uns estão mais ou menos, outros não estão nada, né? Não estão querendo saber de nada. Colocados no ponto intermédio, insistis a partida de uma chegada da outra. E cada uma já se assinala ao mundo pelos caracteres que lhe são próprios. Allan Kardec, em Obras Póstumas, faz essa questão aí. Então, a fase de generação está aí nesse meio, onde você pega ainda pessoas pensando não muito bem, nós vamos ter aí o quê? 50% de pessoas ainda, pessoas que pensam em coisas positivas e pessoas que pensam em algumas coisas negativas. O mundo de regeneração não é um mundo puro, né? Nós teremos aí muita gente ainda aprendendo um bocado, ainda passando por determinados perrengues, tá certo? Só que é um mundo melhor do que esse que nós estamos vivendo agora. Nós estamos exatamente nesse período de transição, tá certo? Então, você tem aí de 1950 até 2100, tá? Você veja aí a tabelinha embaixo. Nós vamos estar em fase de crescimento para um mundo de regeneração, tá certo? Mas já entramos em mundo de regeneração? Nada, ainda estamos na peleja. Então, 95% dos espíritos são atrasados, né? Ainda são espíritos com reencarnação com um atraso ainda muito grande. Hoje, vamos colocar aí assim, vamos lá, tá? Vamos colocar aí um percentual de, vamos lá, 25% de pessoas que estão com a mente desperta, mas aí nesses 25% não é lá tão desperto assim, tem mais 25% de pessoas que estão altamente atrasadas e 50% de pessoas que estão assim na total brutalidade. O mundo está passando por isso. Tá? Nós temos isso muito no mundo, tanto é que a gente tem medo de sair de casa, porque a gente tem medo de ser assaltado, de ser assassinado, e etc e tal. Então, quer dizer, vivemos uma época bem cabeluda mesmo, né? Essa não é uma época fácil, como diz um colega meu, não é uma época melzinho na chupeta, é uma época difícil. Você teve aí o que? O 21 de dezembro de 2012, né? Que foi o calendário maia. Depois disso vieram várias previsões, veio aí a transição planetária em julho de 2019, e você vê aí, né, 2/3 da humanidade realmente perecerá. Perecerá de que forma? Né? Da forma como foi lá os exilados de Capela, exilados para um planeta primitivo, onde haverá dor e ranger de dentes. Ver 2/3 é muita gente, né, não? Então, quer dizer, muita gente vibrando. Então, se eu considerar que tem 95%, 50% das pessoas ainda pensam pessimamente, 25% ainda estão numa faixa vibratória muito baixa, é verdade, 2/3, pelo menos, da humanidade realmente irão para mundos primitivos e vão ser exilados para mundos bem de dor e de ranger de dentes. Mas por que vibram nesse padrão? A gente vê muita gente vibrando. Vá numa penitenciária para você ver a bagaceira que é. Né? Vá em determinados locais para você ver um pensamento que pulula as mentes daquelas criaturas. É um pensamento de baixíssimo teor. E aí, com isso, naturalmente, esses espíritos não vão ficar aqui. Né? Esses espíritos vão ser colocados para os mundos que lhes são próprios. Né?
Se prepara não é, pois, o fim do mundo material. Aí, aonde entra exatamente a percepção espiritualista, espírita, né? Mas o fim do mundo moral, né? É o velho mundo, o novo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esbarroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e complementarão. Então significa dizer, isso foi em obras póstumas, Allan Kardec, desde aquela época, falava dessa época de transição, né? Então a gente vê hoje em dia, né, uma nova geração aí, lógico que é muito pouco ainda, mas uma nova geração aí já pautando e vibrando de uma forma diferente. Eu vejo isso aqui em casa mesmo, né? O Vinícius já tem, meu filho já tem uma percepção do mundo completamente diferente, né? Já não tem os preconceitos que nós tínhamos, né? A minha geração mesmo é uma geração extremamente preconceituosa, ranço das gerações passadas, antes da revolução cultural, né, da contracultura dos anos 70, e toda aquela geração, ou você tem assim muitos doidões, né, muitos ripongas doidões, ou você tem pessoas assim altamente tradicionais. A gente está vendo hoje, né, a manifestação do tradicionalismo exacerbado. Eu tô falando, gente, exacerbado. Eu não estou falando equilíbrio, ponto de equilíbrio. Equilíbrio é tudo nesse processo. Nós precisamos ter equilíbrio nisso tudo. E nós não temos. Então, nós vemos aí fanatismo, egoísmo, orgulho, tudo isso foi previsto até por Kardec lá atrás. Então, vem aí novas informações do mundo espiritual. Imortalidade no momento de transição. É hora de rasgar o véu, desmascarar o plano espiritual, mostrá-lo como ele é, ajudar nossos companheiros no corpo a entenderem a vida dos espíritos sem dogmatismo, com a qual ainda temam em pintá-la com as cores dos velhos condicionamentos religiosos, quer dizer, céu e inferno. Ah, meu amigo, você vai morrer. Então, como você abraçou a minha religião, você vai ficar dormindo para sempre na eternidade sem fim, até um dia que Jesus vem, vai tocar as trombetas do céu e você vai ser resgatado lá do seu sono eterno e virá ressurgir no mundo. Esse ressurgimento, gente, é porque as religiões traduziram de forma errada tudo isso. Né? Não tem céu, não tem inferno. Esse ressurgimento é exatamente esse processo que nós estamos passando agora, que é o ressurgimento da moral como ela deve ser. Então vem aí novas informações do mundo espiritual. Como é esse novo mundo espiritual? E sabem os espíritas sobre os dragões, que a Josiane falou, por isso que eu guardei para agora, viu, Josiane? Então, que sabe os espíritas sobre os dragões? As 7 organizações do mal, a origem de Lúcifer, a influência das falanges perversas na raiz do mal. Né? E aí vem todas as literaturas que hoje em dia nas casas espíritas não se utiliza, né? Continua-se ainda pensando, lá na época de Kardec, quando o espiritismo evoluiu, o próprio Kardec disse que tinha que evoluir, e aí nós temos autores maravilhosos, fantásticos, sendo assim rechaçados pelos espíritas em geral. Né? Nós temos aí um Vanderlei Oliveira, nós temos um Robson Pinheiro, nós temos aí as obras de Ramatiz, com um cabedal de informações fantásticas e tal, com Ercílio Maes e tal. São vários que vieram dar a sua contribuição e a gente não está prestando atenção. O que sabem os espíritas sobre os dragões? As 7 organizações do mal, a origem de Lúcifer, a influência a origem de Lúcifer mesmo, que são esses espíritos, que são dragões que vieram para a Terra e que não querem a evolução da Terra, que sabem os espíritas sobre isso. Nós espíritas, nos dogmatizamos, não abrimos mais a mente. O que significa dizer que isso é um risco muito grande. Os planos das trevas estão tendo muito êxito, porque aí os espíritos ficaram naquela doutrina fechada e dogmatizada, porque disse que o espiritismo não tem dogma, mas tem dogma sim. Nós estamos nos dogmatizando e não presta atenção que o médium de hoje precisa encarar exatamente isso que está aqui.
as sete organizações do mal, a origem de Lúcifer, a influência das falanges perversas na raiz do mal, tá certo? Que noções possui sobre a antropologia da maldade organizada no planeta? Será que a gente está por dentro disso tudo? Né? Será que já ouviram sobre as escórias, o vampirismo assistido, os vibriões? Será? Será que nas casas espíritas estão utilizando as desobsessões certas? Será que as casas espíritas estão utilizando as novas técnicas como a apometria para trabalhar tudo isso? Tem conhecimento dessas energias diferentes que estão acontecendo? Ou ainda são inocentes? Os nossos médios estão bobinhos em relação a tudo isso, a todas essas energias que estão acontecendo sim. Tá certo? A gente não pode fechar os olhos nesse momento. O Renato colocou aqui, ó, a transição do pensamento também se dá nas casas espíritas e de outras religiões. Bom, pode ser, né? Vamos lá. Quem revelou algo sobre os 7 vales da perversidade e o cinturão vibratório que agasalha a humanidade? Né? Que nós estamos envoltos por tudo isso, gente. Existem planos do mal, nosso teor vibratório, nossa estrutura vibratória está toda envolta nesse processo aí. É só ver a utilização da tecnologia pelas falanges do mal para nos distrair. Quem é que de vocês aí não fica assim horas a fio sem fazer uma outra coisa só olhando no celular? Enquanto tem tanta coisa útil, tanta informação bacana para você estudar, e você está aí conectado o tempo todo na internet, fofocando, olhando a foto do povo, discutindo em grupos sociais e tal. Tudo isso é muito útil para o mal, gente. Vocês não sabem como eles estão vencendo, porque realmente nós estamos assim abestalhados, né, alesados com essa estrutura tecnológica, e aí nós deixamos de falar com os nossos filhos, de conversar com a nossa esposa, com o nosso esposo, de conviver com os nossos pais, com os nossos amigos, e estamos recebendo aí as liçõezinhas, e não estamos aprendendo, tá certo? Quantos conhecem sobre as relações entre religião e as ordenações das hostes do mal? Quem sabe disso aí? Quem conhece? Quais informações possuem sobre a vida social nessas semicivilizações? É. Quem conhece, ou o que conhecem além do umbral, desse umbralzinho falado por André Luiz, que ele estava lá na laminha. Gente, tem coisa muito mais cabeluda. Quem se desdobra à noite, que vai para o plano espiritual, tem contato com realidades assim, tenebrosas, gente. Né? Eu acho muito interessante que os espíritos colocam aí uma fantasiazinha tão bobinha. Ah, não, quando eu me desdobro, eu vou trabalhar no hospital espiritual. Ninguém conta que quando se desdobra, tem sonhos terríveis, tenebrosos, encontram monstros tenebrosos, são levados para vales terríveis, têm contato com determinadas entidades, são vítimas de íncubos e súcubos, que são os espíritos sexuais. Ninguém conta essa parte, não. Por quê? Porque ele só quer se lembrar daquela hora que vai lá no hospital espiritual, cuidar de feridos, do plano astral, né? Olhar aqueles espíritos que estão em sofrimento. Ninguém olha essa parte aí, punk rock radical que a gente fala e que ninguém, sei lá, ninguém cita, parece que ninguém está vivendo isso. Ação articulada das trevas. Vocês têm aí, ó, os magos negros, né? Quem conhece os magos negros? Quem tem conhecimento desses espíritos que na Terra, de tão raro que são, tem no máximo 50, 60 magos negros? Isso foi catalogado pelos espíritos que se comunicam através de Robson Pinheiro, nas obras de Robson Pinheiro, que nós recomendamos, né? Senhores da Escuridão, como a Legião, todos os livros de Robson, dos Magos Negros e tal, todos esses livros que você vê, né, por exemplo, Aruanda, outros livros como Atlântida no Reino da Luz, Atlântida no Reino das Trevas. Quem é que conhece? Quem é que conhece essa organização do mal? Né? Quem sabe o que é o Mago Negro? Não, Wagner, a gente sabe que existem espíritos trevosos. Gente, existem espíritos trevosos maquinando contra nós. Quem conhece os dragões? Quem conhece os cientistas? Vocês acham mesmo que aqueles carinhas, né, que saíram lá da época de Hitler, que eram cientistas do mal,
médicos terríveis que faziam coisas horrorosas com a humanidade, experimentos e tal. Não aqueles que se arrependeram. Nós temos aí vários que se arrependeram, estão fazendo bem, cirurgias e etc e tal. Mas tem verdadeiros cientistas do mal, né? São espíritos que vieram de outros orbes, que reencarnaram na Terra, contribuíram e também não deram tanta contribuição assim, mas que vêm com intelectualidade muito forte e estão trabalhando para os magos negros. E aí? Aqueles que inventaram bombas, aqueles que inventaram venenos, aqueles que prejudicaram a humanidade. Você acha que esses caras são santinhos agora, estão de asas, estão voando por aí? Então significa dizer que tem muita coisa. Josiane Sabino está dizendo aqui, Vaguinho, daí a importância de nós médios entendermos que somos sérios devedores de um passado, na maioria, e aproveitar a oportunidade do trabalho. Exatamente, isso é fundamental, Josiane. Então você tem aí os dragões que tomam conta disso tudo, tá? Na hierarquia aí, os dragões são os top de linhas aí. São verdadeiras feras do mundo espiritual que não reencarna há séculos, às vezes há milênios, que não tem uma reencarnação e que tomam. Inclusive, esses dragões, tá, gente? Eles são tão raros, né, e tão difíceis de você detectar que, na verdade, é muito raro ter contato com um dragão. Né? Se um dragão desse, com a energia negativa que eles têm, se aproximasse de um de nós, de uma casa espiritualista como a nossa, detonaria a casa. Né? Os magos negros ainda chegam junto, mas os dragões não tem jeito, tá, gente? Aí você tem aí implantes e aparelhos parasitas. Quem dos espíritos está trabalhando isso dentro das suas casas, né? É um alerta para a mediunidade. Olha aí o alerta para a mediunidade. Os implantes, aparelhos parasitas, nós aqui no nosso SEC detectamos vez por outra implantes, aparelhos, são chips, são formas de pensamentos e tal, implantes de larvas e por aí vai. Quem está por dentro disso? Wagner, existe isso, criatura? Existe, gente. Fechar os olhos e achar que o plano espiritual, aqueles que estão nas trevas, são irmãozinhos que são ignorantes. Realmente eles ignoram bem, mas sabem muito bem do mal e são tecnologicamente avançados, criando ciência e elaborando coisas para prejudicar uma. Wagner, o que é que eles ganham com isso? O mundo. Ganham o mundo, atrasam a evolução, a transição para o mundo de regeneração, fazem com que o mundo fique ainda ligado a todos esses costumes bárbaros que nós alimentamos de séculos, né? Matar, roubar, ser desonesto, orgulhoso, vaidoso, sexo sem fim, entender-se sem limite, tudo isso. É isso que eles lucram. Eles se alimentam do medo, eles se alimentam dos falsos profetas que levam determinadas pessoas a serem hipócritas em relação aos seus comportamentos. Dentro da igreja é vestido comprido, é batom, não sei o que, até aqui os homens de paletó, gravata e tal, são os santos, uns fantásticos. Agora, quando vai para a vida íntima, são pessoas péssimas, maridos terríveis, mulheres terríveis, né, filhos terríveis, o comportamento é terrível e ninguém está aqui acusando ninguém, por favor. Só estou colocando aqui, tá certo? Que o que é que adianta, né? Tu aparentar uma coisa e no teu mundo íntimo tu ser outra completamente diferente. Então eu prefiro assim um caba que é, sabe, sangue no olho, que mostra quem é, entendeu? Eu prefiro um caba desse, tá? Que se mostra do que esses que são escondidos. E as sombras estão se aproveitando muito desses, viu, gente? O que é que vale, né? Ir para o centro espírita e tal, não vou assistir palestrinha, não sei o que, bababá, e lá no final nada, né, velho? Quer dizer, tu tá sendo hipócrita, tu tá escondendo uma coisa, ou mostrando uma coisa que tu não é. Não, um abracinho, meu irmãozinho, minha gente, peraí, tem tanta coisa por trás disso tudo, né? Tem toda uma vibração negativa e uma estratégia para trabalhar. O aumento do atendimento de espíritos cruéis e desumanizados. Pegamos um aqui há uma semana atrás, quinta-feira quinta-feira passada, nós tivemos um espírito vampiro aqui, tenebroso. Uma das médiuns identificou, porque é evidente, e viu esse espírito
e o espírito tinha um rosto derretido, com dentes protuberantes, assim, monstruoso realmente, tá certo? E veio porque estava vampirizando uma das pessoas que estão em tratativa, foi um negócio terrível para poder trabalhar, nem condição de falar o espírito tinha. Só para vocês terem uma ideia da animalidade, da crueldade desse espírito. Ele estava querendo levar todo mundo. Outro espírito que veio, tá certo? Comandado, um quiumba comandado por magos negros, querendo ceifar a vida de todas as pessoas da família. Será que nós estamos alertas para isso tudo, gente? Será que a coisa não tá, o bicho não tá pegando? Patrícia colocou aqui, Vaguinho, não sei se você já falou, pois entrei e já havia começado. Pergunto, tem tempo limite para o planeta ir em transição, de transição para outro, de acordo com essa graduação que foi explicada? Não tem tempo limite, Patrícia, mas naturalmente é assim, vai pelo tempo da evolução da própria humanidade. A humanidade vai despertando, essa evolução vai se dando, e com a qualificação dos espíritos que estão chegando aqui, por exemplo, alguns espíritos já não estão mais voltando, não estão mais reencarnando na Terra, estão sendo colocados já em planetas de expiação e prova mais atrasados do que o nosso, e mundos primitivos, porque não dá mais para reencarnar aqui, né? Alguns deles estão tendo a última oportunidade, então assim, vamos colocar aí, se nós colocamos ali naquela escala dos anos 50 até os anos 2100, são 150 anos, pelo menos, para poder nós consertarmos a nossa rota e nos ajustarmos. Mas isso não significa dizer que alguns espíritos já estejam sendo colocados lá para mundos primitivos, porque não tem condições mais. Não dá mais para conviver conosco, tá certo? Então significa dizer que a coisa, o bicho está pegando, né? Desenvolvimento de novos vírus, que é o que está acontecendo agora conosco, gente, né? O que foi que aconteceu? Aparece aí um tal de um coronavírus de repente para detonar e acertar a nossa cabeça. E nós estamos acertando isso tudo. Gente, tudo que acontece no plano astral termina resvalando no corpo físico, nas pessoas, no nosso mundo físico, na tridimensionalidade. Então, eles estão preparando determinadas coisas. Vaguinho quer dizer que esse vírus foi criado pelo mal. Do bem é que não é. Agora serve também para o mal. Como Deus deixa uma coisa dessa? Eu já ouvi várias pessoas perguntando isso. Deus permite com que o homem recolha tudo aquilo que ele fez, que colha toda a plantação do mal que ele plantou. Então nós plantamos muita coisa errada, gente. E tudo isso serve para nós nos desenvolvermos, para aprendermos. O vírus mesmo, por mais ligado a esse plano do mal, que tenha sido criado em laboratórios terrenos, intuído por essa espiritualidade mais densa, tá certo? Por mais que ele tenha sido criado assim, ele também serve com propósitos positivos. Você veja que tudo, quando acontece no mundo, por pior que seja, ensina muito, desenvolve muito, cria muitas saídas positivas do processo como um todo. Agora mesmo, a gente está vendo aí a parte ruim e a parte boa. Tem gente que se reinventou, tem gente que se redescobriu nesse momento de pandemia. Alguns médiuns que se revelaram agora. Então, gente, só tem coisa ruim? Não. Tá? O vírus foi criado pelo mal, né? Os vírus foram criados pelo mau hábito ou mal dos espíritos, nós não sabemos ainda, não podemos fechar essa questão, mas aí no final, o vírus serve para as duas coisas. Alguns estão passando por momentos terríveis, outros superaram, né? Outros ressignificaram, outros olharam de uma outra forma, mas também tem sequestro de corpos astrais de encarnados, o que é feito nos laboratórios. Se você ler o livro Legião, você vai ver que alguns espíritos são sequestrados, levados para laboratórios e colocados chips e etc., para que você volte com determinadas ideias, pensamentos, com determinados problemas como a depressão, a ansiedade, com determinadas violências que você não tinha, determinados aspectos bipolares,
né, e tal, que você até então não tinha se manifestado em relação àquilo. Então, os corpos astrais são sequestrados para poder ter você aqui agindo de uma forma completamente estranha, esdrúxula, aqui no nosso plano físico. Renato colocou aqui, vamos agarrar nossas oportunidades e melhorar. Muito bem, Renato, é exatamente isso. Criação de seres artificiais, que são os clones, tá, gente? A clonagem é feita lá no mundo. Wagner, como é que se dá isso? Eles simplesmente tiram uma cópia. E aí, quando vai se comunicar nas casas espíritas, nos terreiros de Umbanda, eles se apresentam como mentores, mas aí por trás vem toda uma ideia do mal, né, plantando determinadas ideias, colocando também espíritos para influenciar nessas igrejas neopentecostais, que aí você vê assim verdadeiros demônios, né? Porque tem caras desses aí que vendem cimentinha ungida por R$ 1.000, dizendo que vai curar do coronavírus. Então, um cara desse só pode ser um clone que vem, tá certo? E aí eu não estou também desconsiderando a ruindade do próprio cidadão, que ele mesmo, perispiritualmente, não é um ser reprovável. Ovoidização, que está acontecendo muito no plano espiritual. O que é ovoidização, gente? São espíritos que perdem o perispírito por ter cometido tantas coisas ruins. Com muitos magos negros já aconteceu isso, com muitos dragões já aconteceu isso, com muitos quiumbas, com muitos vampiros que já perderam a sua forma humana. Eles perdem simplesmente o perispírito e se transformam em formas ovoidais. E que são utilizados, porque ali o que ele mais praticou de ruim fica no psiquismo do ovoide, ele não tem mais atividade e ele é colocado e instalado em pessoas para que a pessoa repita o mesmo comportamento. Wagner é assim, exatamente assim, gente. Sem tirar nem pôr. E nós não estamos aqui querendo criar o medo, nem estimular o pânico em ninguém, mas precisamos estar em alerta, principalmente os médiums, precisam estar em alerta em relação a isso. Os clones, né, que nós tínhamos falado antes e tal, eu falei até naquele outro aspecto também, mas os clones que eu já falei, já comentei sobre eles. E aí vem, qual é a terapêutica espiritual, né? A terapêutica espiritual é exatamente esse processo de colaboração de pretos velhos e caboclos que nós estamos utilizando aqui no SEC. Nós trabalhamos com a progressão do tempo e a regressão de memória, né, nas técnicas de apometria. Nós trabalhamos com o desdobramento dos corpos espirituais para poder enxergar o mundo espiritual, ao invés de ficar esperando que os espíritos venham falar conosco, nós vamos lá para o plano espiritual desdobrados, de forma consciente e programada, através da apometria, para ir lá, para conversar com os espíritos, para poder enxergar o mundo espiritual de uma forma melhor, com técnicas novas que o espiritismo está negando, né? Mas que a Umbanda já adotou assim com tanta facilidade, mas que o espiritismo já adotou, ou que a Umbanda já adotou, mas que o espiritismo nega, não quer adotar. Eu não estou generalizando, algumas casas espíritas já utilizam isso também. Os apoios dos elementais, né? Os elementais que são tão fantásticos, inclusive os espíritos dos elementos da natureza, os orixás e tal. A cromoterapia espiritual, que é exatamente as cores para usar, para energizar, para higienizar, para retirar determinados vibriões e densidades energéticas. Nós utilizamos muito isso aqui no nosso SEC, né? São todas as terapêuticas espirituais. A mediunidade em tempos de transição planetária. Então, aí tem nos tempos de transição de Maria Modeste Cravo, o espírito de Maria Modeste Cravo, tá certo? Então, nos bastidores dos dramas sociais visíveis aos olhares humanos, trava-se uma batalha decisiva do bem contra o mal. Enorme contingente de criaturas com tarefas definidas para o avanço social tomba pela ação dos verdugos do mal. Eles agem deliberadamente para reter o crescimento do planeta, que é o que a gente tinha conversado. Eles fazem realmente um trabalho perfeito de organização e planejamento para nos deixarem piores, em situações muito difíceis. Por isso que a gente vive estimulando gente, olha, não estimule o ódio pela internet, não ressalte a ignorância, não fale de preconceito, de tal. Eles se alimentam disso. E eles
estruturam e fortalecem todos essas tramas, né? Tá aí os Guardiões da Humanidade, de Robson Pinheiro, que vem falando muito sobre isso. Nós estamos passando por momentos muito difíceis, gente. Momentos cruciais da nossa vida aqui na Terra, porque nós vemos aí seres que estão influenciando governantes, que estão influenciando pessoas que estão no poder para poder fazer coisas ruins. Mas só tem gente ruim no poder? Não, gente. Tem gente boa também, tem gente que está pensando certo. E tem gente extremamente confusa, que não sabe o que está fazendo no poder também. Quer dizer, está assim, uma mistura muito grande, mas eles estão por trás disso tudo. Tá certo, gente? Indispensável romper conceitos, vencer barreiras intelectuais e ter a ousadia para esculpir os novos modelos de relação intermundos, retirando a mediunidade do dogmatismo que aprisiona o raciocínio humano e da tristeza que entorcega o coração como se os médios cumprissem severa sanção. É hora de abertura, desenvolvimento de parâmetros experimentais, sem perder o caráter moral e educativo para o qual as atuais práticas se destinam, tá certo? Então, enquanto inúmeros aprendizes da mediunidade optam pelo fascínio da mordomia para servirem, preferindo o exercício mediúnico distante do sacrifício e nos braços do convencionalismo, Jesus conta com os destemidos, como nós, viu? Daqui do SEC, estamos aí com as armas espirituais da coragem, da vontade de trabalhar, tá? Conta com os destemidos dispostos à segunda milha das ações que ultrapassam o comodismo inspirado na rigidez da pureza filosófica, que é o que está acontecendo, né? A gente fica olhando o dogmatismo espírita. Não, eu sou puro, lá de Kardec disse, abre a cabeça, gente. Nós passamos aí por 3 fases aí bem distintas. A primeira foi do fundamento espírita, onde nós ainda éramos crianças nessa compreensão, que já teve muito conteúdo. Tivemos o segundo momento, que foi com Chico Xavier, os seus livros, etc. E agora temos o terceiro momento de uma revelação ainda maior, de que nós temos, sim, coisas muito complexas, relações muito complexas com a espiritualidade, e precisamos estar alerta em relação a isso. Não podemos ser bobinhos mais. Podemos alimentar essa fantasia mais. O sentimento de imortalidade precisa ser construído na intimidade do homem reencarnado. É instrução a serviço da espiritualização. Essa instrução, no entanto, carece de aplicação prática que retrate, quanto possível, a realidade imortal. Daí o imperativo de vivências mediúnicas incomuns, para além dos rígidos padrões de segurança e utilidade consagrados pela comunidade doutrinária. Aí, ó, um carão bravíssimo aí nesse processo de pureza doutrinária, né? Um desafio de investigação e fé. Espera os servidores da mediunidade em tempos de transição. Precisamos abrir os olhos, gente. Não pode ser mais como antigamente. Os conceitos e as práticas se renovam celeremente. Descerra-se num horizonte novo e belo, educativo e libertador, ante os olhos de quantos têm os olhos de ver e ouvidos de ouvir. O exercício mediúnico atravessa um grave processo deflagrado há algumas décadas, que conduziu o rompimento com a espontaneidade. Quer dizer, todo mundo só faz com aquele modelinho. Você pode ir numa casa espírita, vá, nota aqui o mesmo modelo. Né? Não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer dizer, ninguém rompe nada, ninguém olha para nada. E aí engessa o pensamento, e engessa inclusive a visão dos médios. Eles veem, mas não entendem o que estão olhando, porque não estudam, não sabem o que é que estão vendo ali naquele processo. A título de instituir cuidados que se fizeram necessários. Fato que ninguém pode contestar. Criaram-se normas e padrões muito rígidos. O exercício mediúnico precisa ser ressignificado. Quer dizer, tomar um novo significado. Não pode ser mais do jeito que era antes, gente. A gente precisa acordar. A quem vamos seguir? Isso é de Cícero de Santos também. E você tem aí, ó. Os grupos mediúnicos funcionam nessa hora grave de asseio da psicosfera, quer dizer, de limpeza da psicosfera, como salutares ungüentos cicatrizantes ou medidas preventivas em favor da evolução e da ordem. A superação de parâmetros na aquisição de conhecimentos novos pode ser amealhada através da instauração de iniciativas experimentais,
Quanto ao mais, bom senso, ousadia, rompimento com padrões e muito diálogos serão os fios condutores de novos modelos de parceria entre o mundo físico e o mundo espiritual. Rapaz, olha, os mentores vêm, sabe, alertando tanto, dizendo tanta coisa, mas o povo ainda é tradicionalista. E é aquela mensagenzinha espírita, cândida e bonitinha. Gente, tem muita gente passando mal nesse processo como um todo. E aí vem aí, né, um ou outro aí, não, porque vamos colocar coisa bem cândida. Não, aqui na minha casa espírita só entra espíritos evoluídos, espíritos com teor de mensagens assim. Sim, meu amigo, mas você precisa alertar, porque não tá desse jeito não, esse mar de rosas não. Tá? Aí vem os espíritos, porque só são recebidos se forem assim, aí bota assim um monte de palavras bonitinhas que é para você ficar mais calmo. Porque senão, aí eles preferem, lógico, eles preferem dar uma mensagem subliminar do cuidado que nós devemos ter, do que serem diretos. Aqui, os espíritos só vêm assim, botando para quebrar. Eles vêm dizendo o que é que estão acontecendo, que está acontecendo no mundo extrafísico, sim. Como nas mediunidades de Robson Pinheiro, de Vanderlei Oliveira e de todos esses médios que vêm, né, para poder nos alertar, para poder abrir os nossos olhos, tá certo? Os grupos conscientes do momento pelo qual atravessamos não se norteiam pelas convenções aceitáveis na coletividade doutrinária, que quase sempre mostra-se indisposta a andar a segunda milha, trilha vivências novas. A maioria das práticas de intercâmbio se orienta pelos textos. Poucos ousam a investigação, a observação, a experimentação fraterna. Ninguém está usando, está todo mundo só repetindo. Porque é cômodo, né, gente? Virar religião é cômodo. Vamos combinar, é cômodo. Né? É repetir a mesma formulazinha toda semana, meu velho. Você não tem que embater com espíritos mais trevosos, com situações mais difíceis, com obsessões mais complexas. É muito facilzinho. Vamos para a casa espírita na segunda, para a palestra quarta-feira, para um passezinho quinta-feira, para uma desobsessãozinha com espíritozinho bem simplesinho. É assim mesmo que tu acha mesmo que vai curar as pessoas, que tu vai resolver o problema delas obsessivo? Eu acho que não, já tá alerta aí. Acorda para Jesus que o negócio não tá mais desse jeito, não. Os parâmetros estabelecidos como roteiros de segurança mediúnicas não estão se constituindo em fortes amarras ao progresso da prática do intercâmbio? Será que não está acontecendo isso? Esses parâmetros, esses roteiros que nós estamos seguindo? Será que não carece de novas técnicas, novos olhares? Que caminhos tomar para situar a tarefa mediúnica como laboratório educativo de almas, distante do dogmatismo? Como edificar grupos de servidores mais adequados aos imperativos da hora de transição? Nós estamos trabalhando assim, sei lá, contra o tempo aqui no SEC, gente. Estamos preparando o nosso corpo mediúnico para um embate. Nós somos essa polícia do plano espiritual, sendo que aqui no plano terrestre, contribuindo com essa polícia de lá, contribuindo com esses seres benfeitores do lado de lá, que querem nos ajudar, mas aí a gente não abre a vista, né? Aqui no SEC, não, nós estamos fazendo, e aí nós não queremos ser melhores do que ninguém, e aqui não é uma casa espírita, vou repetir, nós não somos uma casa espírita, nós não somos uma casa umbandista, nós não fazemos parte de nenhuma religião. Nós somos um centro terapêutico e hoje podemos nos denominar, nos autodenominar como um centro universalista, onde utilizamos tudo que for para o bem, tudo que for para ajudar a humanidade, tudo que for para subsidiar. E isso é o que nós vamos trabalhar. Como resgatar e como utilizar a espontaneidade? Né? São vários questionamentos que nós, os cristãos, exarar sobre a educação mediúnica. Quais seriam os critérios na seleção dos componentes de uma frente de serviço mediúnico em tempos de transição, nessa época que a gente está vivendo nesse momento? Importa nos indagar a quem seguiremos, ao Cristo e a sua proposta, ou ao estreito pátio das formalidades que tanto atraem as almas tíbias e preguiçosas, interesseiras e vaidosas? Vocês me perdoem, mas essa é a mensagem final. E é assim, é entrar com os dois pés e as duas mãos, feito tirador de coco, que é para o caboclo entender que ele está trabalhando tão dogmaticamente quanto as igrejas tradicionais.
né? Dentro do espiritismo é o que está mais acontecendo. Vou ler de novo essa frasezinha aí, só para a gente encerrar a nossa live, né? Importa-nos indagar a quem seguiremos, ao Cristo e a sua proposta, ou ao estreito pátio das formalidades que tanto atraem almas tíbias e preguiçosas, interesseiras e vaidosas. Eita, que ele entrou com os 2 pés e as 2 mãos, feito tirador de coco, tá certo? Então, na realidade, gente, o que eu quero, assim, alertar vocês nesse momento, vocês, foi muito bom, cara, sei lá, ter esse contato com vocês, porque, na verdade, assim, a gente vem para mostrar, alertar aos médiuns. Gente, o mundo espiritual também evolui. Não dá para lidar mais com o obsessor do jeito que a gente lidava antes, não. Tanto a espiritualidade maior, a espiritualidade mais evoluída, cresceu muito em conceitos. Como a espiritualidade inferior ganhou substância, tecnologia e trabalham dioturnamente para acabar com as nossas pretensões de levar esse planeta para um planeta de regeneração. Que estejamos alerta em relação a isso. Que a nossa mediunidade seja observada da forma certa e não de uma forma inocente, tititi, tititi. Não tem mais tititi, gente. Não estamos nessa era mais, já faz tempo, mas estamos repetindo os mesmos erros das religiões tradicionais, transformando essa beleza que Kardec nos trouxe em uma feiura de religião tacanha, medíocre, tá? Dogmática, acanhada, e como a própria frase disse, tíbia, acanhada, nem fede nem cheira. Tá? Se é para repetir a mesma religião, vão ser católicos, vão ser evangélicos, vão ser qualquer coisa por aí. Se é para repetir a mesma coisa, vão ser isso, não vão ser espíritas. A espírita é inovador. Se você não for inovador, saia desse negócio aí. Um bandista tem que ser inovador também. Tem que criar novas técnicas, que tem que saber o que está acontecendo lá no plano espiritual, tá? Ao invés de ficar não sei o que tal. Alerta, gente. Alerta geral, tá? Foi dado o alerta. Um beijo no coração de vocês. Quero agradecer demais a todo mundo. Só vou ler aqui quem participou, perguntou aí, fez os seus questionamentos. Desde o começo, Socorro, Amélia Laurindo, Jussedi, Josiane, Etienne, grande Etienne, um beijo para tu, Etienne, Sandra, Kelly Salles, Renato, vamos lá, Dona Célia, Nathani, Michele, grande Michele, um beijão para tu, querida, melhora logo para voltar. O Edja, minha querida Edja, Renato já falei, né? Flaviana, Everton, hoje foi bem assistido o negócio aqui. Gabriel, Patrícia Lima, vamos mais. Eronedo, Ero, vamos lá. Renato e tal. E Cleci Gussati, Cleci, forte abraço para ti, viu? Estamos esperando você aqui, por aqui, para trabalharmos. Gente, muito obrigado a vocês, gratidão eterna, e eu espero ter passado o recado. Vamos alertar, né? Está no momento de alertarmos contra todas essas coisas que estão acontecendo, e nós sermos uma força do bem, sabendo como o mal age, e não nos escondendo e fazendo assim, corpo mole espiritual. Tá? Vamos fazer realmente uma batalha contra tudo isso que está acontecendo. De forma fraterna, porque até o mal ele é colocado em nossas vidas para que nós enxerguemos o bem com muito mais fraternidade, coração aberto. Então tem que ser assim, justiça, misericórdia, levando ao amor. Tá? É assim que funciona. Beijo forte no coração, paz e luz. Até a próxima comunicação.